O Atlanta Falcons é o atual campeão da NFC. Será que a equipe está preparada para repetir a mesma campanha do ano passado? Nós estamos apostando que o Tampa Bay Buccaneers vai ser a grande surpresa dessa temporada. Vocês concordam? Com o favoritismo do Seattle em sua divisão, será que o time vai conseguir repetir as campanhas dos outros anos e novamente voltar ao Super Bowl? Com certeza. Essa é a última análise do Agentes Livres antes da temporada começar. Sejam bem-vindos e esperamos que vocês gostem. Isso aí. Then the world of the campus, finally castle. O Atlanta Falcons ano passado superou a expectativa de todo mundo. A gente sabia que o time era bom, mas não imaginava que faria toda aquela campanha até o Super Bowl. E esse ano, aparentemente, o time manteve a base, perdeu o coordenador ofensivo, que talvez a gente ainda não sabe qual vai ser o resultado, mas certamente o time continua forte e é um dos favoritos a chegar lá de novo, né? Acho que a grande dúvida do Falcons esse ano é justamente isso, né? O ataque, saber se ele vai ter o mesmo desempenho do ano passado sem o Shanahan, né? Porque ele foi o grande responsável pelo time, pelo Matt Ryan ser o MVP, né? E o ataque funcionar tão bem como foi no ano passado. Mas eu acho que a dúvida tá ali nesse ponto, porque as peças continuam ali, né? O backfield ainda é o melhor da NFL, na minha opinião. O Julio Jones ainda é um dos melhores receivers da liga. E o Matt Ryan ainda continua sendo um grande QB. Candidato a MVP de novo, Sim, por que não? com certeza, com certeza. Eu acho... E a defesa, que ela começou relativamente mal na temporada, ela evoluiu muito, principalmente nos playoffs. E é uma defesa jovem ainda. Sim. E eles trouxeram ainda o Dontario Poe, que veio dos Chiefs, né, para ajudar a linha. E mais o Calor ainda, que veio para ajudar ainda mais, né, esse time. Então, eu acho que o time ele caminhou junto com os Patriots, praticamente. Se ele tivesse mantido o mesmo time da última temporada, eu acho que seria favorito ainda, só que eles reforçaram, né? Tá ainda melhor. Eu acho que o segredo é não inventar muito nesse time de Atlanta, Sim. né? Eu acho que a receita, o time descobriu no último ano, finalmente, né? Teve aquela campanha que a gente esperava, o Matt Ryan se tornou o quarterback decisivo de playoffs que a gente esperava também. Então acho que o segredo é manter o mesmo estilo de ataque, independente de quem estiver agora treinando a equipe ali, naquele setor, né? Então eu acho que vai ser fundamental essa filosofia ser mantida em Atlanta. Você falou da defesa também. É interessante ver como esse setor vai começar desde o início da temporada, né? Porque demorou um pouco para pegar no tranco no último ano. Obviamente, foi muito bem nos playoffs, que é onde mais importa, mas assim, se começar muito forte, ainda mais nessa divisão, como a gente vai falar que vai ser uma divisão muito equilibrada, vai fazer muita diferença, né? Se essa defesa jogar bem desde o início. Eu acho que fez um bom draft, né? Foi atrás de um jogador que tem muito futuro na posição. Um jogador extremamente agressivo, que pode... A gente sabe como esses jogadores que produzem sacks, né? Eles são jogadores muito importantes na NFL hoje, eles fazem muita diferença. E é exatamente por isso os times vão atrás desses jogadores até mais alto do que iam antigamente, né? Só tinha o Beasley, né? E Exatamente. agora vai ter mais uma opção. Aí já mostra como essa é a filosofia em Atlanta, né? Eles já pegaram o Vic Beasley há 2 anos, isso. Agora pegaram mais um pass rusher, então assim, o time tá querendo montar uma defesa agressiva. E eu acho que se essa defesa agressiva funcionar, e se esse ataque voltar a jogar como jogou no ano passado, o Atlanta tem totais chances de voltar ao Super Bowl, sim. Né, com certeza. E se o Atlanta Falcons surge como o favorito da divisão, a gente tem a possível surpresa não apenas dessa divisão, mas da NFL como um todo, né, que é o Tampa Bay Buccaneers. O ano passado já demonstrou uma evolução em relação às últimas temporadas, né, o Winston foi muito bem, e agora eles deram novas armas para ele, junto com uma defesa que evoluiu também muito na última temporada, principalmente na segunda parte da temporada, né? A secundária muito bem. Então, o que você acha desse time? Você acha que também pode ser uma grande surpresa? Eu sempre gostei do James Winston. Para mim, ele é, desses jovens, um dos melhores, ou talvez o melhor quarterback, com mais futuro. Não tô contando o Carr nesse mesmo bolo, tá? Só para ficar claro. Porque ele é um nível acima para mim. Sim. Mas... a adição do O.J. Howard foi muito boa, né? O ataque que já era bem servido, sim. Agora eu acho que está praticamente completo, apesar de a gente ter algumas dúvidas no jogo corrido. É. Mas armas para o James Winston não vão faltar, então eu acho que o time já estava vindo de uma boa base. Sim. Terminou o ano passado melhor do que começou, né? Começou meio
patinando e depois foi se ajeitando. Então eu acho que sim, é um dos candidatos, apesar de que, como a gente ainda vai comentar, essa divisão realmente é muito equilibrada. E os outros dois times que a gente vai falar depois, tanto o Carolina quanto o Saints, eu acho que também podem dar trabalho. Então, de repente, a vida para querer ir para os playoffs nessa divisão vai ser complicada, porque é muito difícil você vencer muitos jogos de divisão, né? Vai ser extremamente complicado, especialmente na casa dos adversários. Então, qualquer campanha aí, qualquer um dos times que acabar se destacando e vencendo mais jogos contra os próprios concorrentes de divisão, eu já acho que já sai na frente disparado dos outros. Mas eu acredito sim no Tampa Bay e no James Winston. Acho que essa vai ser a temporada para eles mostrarem mesmo que tem futuro. Eu gosto desse time, eu não sou tão fã do Winston, eu acho que ele ainda é um pouco agressivo demais, às vezes força algumas bolas, mas eu acho que é normal da idade, ele ainda não é um QB tão experiente, né? Mas eu gosto da liderança que ele traz pro time. Eu acho que assim, ele é um daqueles casos de quarterback que foi escolhido como primeira escolha, né? E bateu no peito e chamou a responsabilidade, o que é muito importante. Então ele é o dono do time. Se você pensa em Bucks hoje, você pensa em James Winston. Então isso é muito importante, ter essa liderança já meio caminho andado. Mas tem que ver esse time nos playoffs, né? Tem que dar esse próximo passo. Não só ele vai ser importante, como o resto da equipe. As contratações foram muito boas, né? O Deshaun Jackson é uma arma que assim todos os times da NFL gostariam de ter. É um jogador que rende muito. Vai fazer uma grande dupla com o Mike Evans. Com o Mike Evans, eles se completam, né? São estilos diferentes. Tem o Adam Humphries também, que é do slot, que é um recebedor interessante também. O Howard foi uma adição muito interessante, porque ele sabe bloquear. Ele é um tight end muito forte, então para end zone, acho que ele vai fazer muita diferença para esse time do Bucks. Com certeza. Gosto da secundária do time, tem jogadores novos lá também. O Hargreaves foi muito bem ano passado. O Fernando Hargreaves foi muito bem, né? Eles têm um grupo de linebackers interessante, então uma linha defensiva interessante. Então é um time assim que tem muito talento e eu acho que essa é a hora do Bucks realmente dar aquele próximo passo. Já faz uns 2-3 anos que a gente tá achando que o time vai dar, né? Mas tem que ficar de olho no jogo corrido, né? Como a gente falou, que o jogo corrido ainda traz algumas dúvidas. O Doug Martin não vai começar, né? O Doug Martin é um jogador que tem talento, mas se machuca muito. A gente não sabe quanto tempo ele fica em campo, né? É um jogador até irregular um pouco. Então, aí o que acaba tornando esse ataque um pouco mais fácil de marcar, né? Quando o jogo corrido, a gente sabe, quando o jogo corrido não funciona, o ataque fica mais previsível. Então, eu acho que vai ser muito importante todos esses setores do Bucks jogarem bem. Mas o time tem condição de brigar nessa divisão. Eu acho que ano passado já foi bem, né? Teve condições até as últimas rodadas de chegar aos playoffs, né? Acabou não conseguindo. Mas vai ser interessante ver como o Winston vai levar esse time agora nesse terceiro ano dele. E tem condições de brigar. Eu confio bastante no Bucks, mas melhor esperar porque a divisão é muito forte, né? A divisão é muito forte. E continuando até falando da divisão, a gente até pode falar de outro time que foi pro Super Bowl há 2 anos, né? E ano passado foi uma grande decepção, pelo menos acho que na nossa opinião aqui, que é o Carolina Panthers, né? Também é um time que trouxe alguns novos jogadores nessa temporada. E o que a gente está esperando desse time aqui pode ser 8 ou 80, né? Olha, eu vou até te cortar aqui porque eu acabei ficando empolgado com a minha ideia, mas é rapidinho. Eu só queria falar, assim, sobre o Carolina, que eu gostei muito das 3 primeiras escolhas justamente para ajudar o Cam Newton nessa temporada. Sim. Porque ano passado ele teve muita dificuldade, era difícil para ele jogar, o time ainda estava naquela ressaca de Super Bowl e também acabou não se empenhando tanto. Mas, assim, o running back, né, o McCaffrey, não tem nem o que falar, pra mim é o melhor running back dessa classe. Bem empolgado com ele, né? Depois eles pegaram o wide receiver, que também é bom. O Kurt Samuel é um jogador bem interessante. Muito bom. E pra terminar, pegaram um jogador de linha ofensiva, né? Isso. Que O precisava. Taylor. Exatamente, precisava muito pra ajudar o Cam Newton. Então eu acho que essas 3 escolhas foram muito boas e já deixam o time em outro nível pra de repente voltar a sonhar. Mas como a divisão é equilibrada, eu acho que vai ser complicado, né? Eu acho que no draft foi bem interessante as escolhas deles, principalmente o McCaffrey. Eu acho que é um jogador que eleva o nível do ataque, né? Ele é o tipo de alvo muito interessante para o Ken Newton, deixa esse ataque muito mais versátil, porque além de ele correr muito bem com a bola, ele recebe muito bem e ainda ele pode retornar ainda. Então ele é praticamente um jogador completo. Ele precisa melhorar a questão no bloqueio, mas ele é muito novo ainda tem muito tempo. Eu acho que em questão de free agent, eu acho que eles poderiam ter investido mais. Eles trouxeram poucos jogadores. Eu acho que o destaque aqui é o Julius Peppers. Ele volta para o time, apesar de ele ter 37 anos, ele ainda consegue jogar em um bom nível, ajudar essa secundária que é jovem. E eu acho que faltou também um jogador que pressione o quarterback, né? Era a maior necessidade junto com o running back.
né? Então, eles até poderiam escolher ali talvez o Jonathan Allen ou o Burnett, mas na primeira escolha a gente nem questiona porque eles precisavam de running back, então acho que foi ok. Mas falta esse jogador ainda. Mas em todo caso o time é bom. O time é bom, eu acho que tem ainda potencial para os playoffs, mas na minha visão eu acho que está um pouquinho atrás do Tampa Bay hoje. Né? Não é muita coisa, mas eu acho que está um pouquinho atrás. Mas é questão é a divisão, na minha opinião, mais disputada da NFL. É difícil você cravar alguma coisa. Não, o Panthers é pior que o Tampa Bay. Não é bem assim, é uma questão de análise mais profunda aqui. Inclusive, falando de defesa, a gente tem que falar de um time que precisava muito melhorar a defesa. Seria a pior defesa e melhorou. da divisão. Sim. O que você acha? Você acha que o Saints consegue voltar a fazer aquelas campanhas de alguns anos ou ainda, por causa dessa divisão, ele ainda está atrás dos outros três? Eu tenho muita dúvida ainda enquanto essa defesa realmente melhorou, tá melhor que o ano passado. Seria até Eles difícil. acertaram na escolha do draft. Seria até difícil ser pior do que nos 2 últimos anos, né? Foi um desastre. Mas realmente melhorou, tanto é que nessa pré-temporada a defesa tá indo muito bem, mas a temporada é outro nível, né? Então a gente tem que ver como é que vai funcionar. A escolha do Latimore é o cara para ser o principal jogador da secundária. Muitos anos, né? É o melhor cornerback disponível ali naquela classe, então foi uma ótima escolha. Mas a gente tem que ver como é que vai... O ataque não tem o que falar, né? Enquanto o Drew Brees estiver ali ainda, a gente sabe que vai funcionar. Apesar de ter perdido o Brandon Cooks foi arma importante, mas eu não acho que pro Drew Brees isso seja... Porque agora o principal alvo vai ser o Michael Thomas, né? Foi bem ano passado o calor, agora vai estar no seu segundo ano, então eu acho que o foco na defesa foi até estranho a segunda escolha deles, né? No segundo round que eles pegaram o Alvin Kamara, né? Pegaram um running back. Pegaram o running back. Foi meio estranho, porque eles já têm o Ingram, né? Tudo bem que não pode ser o melhor running back da liga, mas ele é um bom running back. Eles contrataram o Peterson também, então eles vão ter 3 running backs pra dividir as jogadas aí. Eu acho que isso deixa o ataque ainda mais... Deixa o ataque mais versátil, mas ao mesmo tempo a gente acaba questionando que eles tinham outras necessidades, né? Com certeza. Exatamente. E, na verdade, eles também escolheram no fim da primeira rodada, eles subiram, pegaram um jogador de linha ofensiva, ofensiva, que tá jogando bem. Então também não era tanto uma prioridade, mas eles aproveitaram para até pensando no jogo corrido, exatamente, né? Então o Saints, assim, eu acho que, diferente dos últimos anos, fez boas contratações. Eu acho que é um caminho interessante para esse time. A gente sabe que o Drew Brees tá perto de se aposentar. A gente sabe que vai ser muito difícil... 38 anos, né? A gente sabe que vai ser muito difícil o Saints, daqui a 2 ou 3 anos, achar um quarterback do nível do Brees, né? Que a gente sabe que ele é um jogador que, se tiver com as armas, ele pode levar qualquer time para Super Bowl a qualquer momento, né? Então, assim, eu acho interessante que o Saints está jogando todas as suas fichas nesse momento. Então, assim, né, apesar de não ter um ataque tão estrelado, são bons jogadores entrosados com o Brees. Eu gostei das vindas desses 2 running backs, né? O Peterson é um jogador que não vai ter tanto... não vai precisar carregar tanto o time quanto ele carregava nos Vikings, né? Porque é diferente, ele vai jogar um pouco menos, né? É um backfield muito forte, né? Se todos jogarem bem ali, né? O Peterson nem precisa jogar no seu 100%, né? Se for só 50%, a gente já sabe o que ele pode fazer. Mas a questão realmente é essa defesa, com essas novas contratações, com esse novo formato, porque sem defesa nenhum time da NFL, ainda mais numa divisão como essa, vai a lugar nenhum. Então o Saints tem que pensar primeiro nessa defesa. Eu acho que o ataque vai manter o mesmo bom nível, pode até melhorar, mas essa defesa vai ter que jogar em outro nível, né? E assim, vai ser muito importante ver como ela vai corresponder e vai responder a esses ataques bastante talentosos dessa divisão, né? Então vamos ficar de olho. Terminamos aqui a NFC Sul, a gente vai para a última divisão da NFL, a NFC Oeste, começando pelo Arizona Cardinals, que em 2015 fez uma grande temporada, chegou na final da conferência, mas o ano passado, assim como os Panthers, também foi uma decepção, né? Acabou não fazendo uma campanha positiva, só 7 vitórias. O que a gente pode esperar desse time agora com o Palmer cada vez mais, né, chegando perto do fim da sua carreira, né? O que a gente pode esperar nessa temporada dos Cardinals? A Arizona até foi uma grande surpresa nos últimos anos, que a gente não esperava o Palmer encaixando tão bem nesse time, né? Ele vinha de algumas passagens bem mais ou menos, né, nos times anteriores. E ele encaixou muito bem em Arizona, a defesa encaixou muito bem. Surgiu o David Johnson também, que é um running back, um dos melhores da NFL nesse momento. Então foi um time que encaixou em 2015, jogou até acima da média, né, do que a gente esperava.
chegou na final de conferência ali, talvez se tivesse jogado em casa contra os Panthers teria tido uma sorte diferente, né? Só que ano passado foi muito mal, a linha ofensiva foi mal, a defesa já não foi a mesma coisa, né? A gente problemas de lesão. Então é uma equipe que entra como uma grande incógnita para essa temporada, pelo menos na minha opinião, né? E também vai depender muito de como esse elenco vai reagir a essa mudança, essa questão da regularidade, né? Pois é. Mas eu gosto do time, eu acho que, no geral, é um time bem equilibrado. Gosto das peças da defesa, tem jogadores experientes misturados com atletas mais jovens também. A gente sabe que no draft, né, eles apostaram em defesa também. O Riddick e o Buda Baker, né? Foram dois draft. Exatamente, jogador de secundária, jogador de um linebacker, né? Porque o Buda Baker vem no lugar do Tony Jefferson, que saiu, Isso. né? Então eles perderam também o Calais Campbell, mas Isso. eu acho que a reposição foi bem interessante ali. São jogadores jovens, né? São boas apostas que a gente espera do Arizona, mas vamos ver como é que vai funcionar o lado ofensivo da bola também desse time, né? Porque É o ano principal passado ponto, ficou né? devendo muito, apesar do David Johnson ter feito uma grande temporada. Eu não sei se eu confio mais muito no Palmer. Eu comecei também a me surpreender quando ele chegou no Arizona, porque ele sempre foi um quarterback mediano, né? Às vezes apresentava bons momentos, mas nunca assim pra você dizer que ele seria um Sim. candidato a chegar no Super Bowl. E quase chegou Em lá, né? 2015 ele era candidato a ser MVP, se Exato. chegasse no Super Bowl ninguém achava. Então, eu gosto dele, eu espero que ele faça uma temporada melhor. Sim. Eu gosto desse time do Cardinals, eu também gostei muito do draft. Eles adicionaram ainda mais, né, pra defesa, que basicamente vai ficar muito mais forte. Sim. Então, eu acho que essa defesa já era boa. Sim. Mas o problema é esse ataque e continua sendo uma incógnita e eu não sei até que ponto o Palmer vai conseguir resolver as coisas. Eu acho que talvez ele seja um candidato a volta por cima do ano, né? De repente, dependendo do ano que ele fizer. Sim. E tomara que ele faça um ano melhor, mas eu acredito que inclusive a torcida do Arizona ainda tá com um pé atrás, assim, que não sabe até que ponto pode confiar nele, né? Com certeza. Com certeza. Mas, e também agora, para complementar, eu acho o problema principal é o rival de divisão, né? O Seattle, que a gente pode falar várias coisas aqui deles, e para o Arizona sonhar em ir além, eles precisam ser melhores que o Seattle. E eu acho que isso ainda não é possível de acontecer esse ano. Eu acho que o Cardinals tem time para playoffs, só que Seattle tá numa realidade um pouquinho diferente, né? Se você tem dúvida do Palmer se ele vai poder jogar bem ou não, Sim. a gente não tem essa dúvida do Wilson, né? Não. Ele já virou uma realidade no time. Então eu acho que Seattle é, sim, hoje o favorito da divisão, principalmente porque o ataque evoluiu bastante. Se antigamente não tinha grupo de recebedores bons, né? Se você é o Baldwin e o Kersey, que o Kersey também não é um grande jogador, mas hoje você tem peças mais interessantes ali, como o Tyler Lockett, o Paul Richards. Então o backfield, a gente tem que ver como é que vai funcionar, mas tem o Rouse, trouxeram o Lace, tem o Procise também. Então eu acho que o ataque ele tá melhor do que nos últimos anos, pode ser o melhor desde que o Pete Carroll assumiu o time. Só que a linha ofensiva é a grande dúvida do Seattle, né? E mostrou o ano passado, mais uma vez, que se você tem a pior unidade da NFL, você não consegue ir no Super Bowl. E eles não reforçaram muito, assim. O Joker veio... Uma aposta ainda, né? Ele não foi bem nos Jaguars, foi a segunda escolha geral do draft, né? Em 2013. Ele tá indo bem como guard, né? A gente não sabe até que ponto que ele vai poder ajudar o time, mas a unidade ainda ela não é boa. Mas Seattle mostrou que dá para ser campeão se você tiver uma linha razoável, como foi em 2013. Não era uma boa linha, mas conseguiu... Nunca foi uma característica do time ter uma grande linha. Exatamente. A gente falava do Lynch no vídeo do Raiders, né? Então, Exatamente. Ele sempre sofreu lá com isso, né? Então vamos ver como é que vai funcionar. E a defesa, ela continua sendo uma das melhores da NFL. É o ponto forte desse time. Sempre foi desde 2010, né? Veio nessa crescente. E o draft a gente não sabe até que ponto vai funcionar, porque é difícil avaliar Seattle. A gente nunca sabe quem que vai bem ali, né? Porque normalmente é um jogador de quinta rodada, de quarta rodada. Diferente. E a gente não sabe. Possivelmente o Calouro Griffin, já que o Griffin vai ser o segundo cornerback, junto com o Sherman ali. Deve ser o único que vai jogar. Então, a princípio é um time que pode chegar longe. A dúvida é a linha ofensiva, até onde que ela vai levar esse time. Eu acho que assim, fazia bastante tempo que Seattle não entrava tão favorito nessa divisão. Porque Arizona, teve aquela época que o 49ers e Seattle tiveram uma rivalidade muito grande com o Kaepernick e o Wilson, né? Sim. E aí depois Arizona com o Palmer, então assim,
eu acho que esse ano o Seattle entra bem favorito nessa divisão, né? Eu acho que a Arizona vai brigar, mas eu acho que Seattle, como um time no papel, tá bem interessante. Eu acho que o Wilson tá no auge da carreira. Eu acho que, assim, fisicamente, dono do time, né, completamente. Então, eu acho que é uma temporada para Seattle, assim, mostrar na temporada regular que quer chegar ao Super Bowl. E para isso, eu acho que tem totais condições de passar por cima dessa divisão. E tem que fazer uma das melhores E tem que campanhas, fazer se não a melhor, para pegar o mando de campo. Pra poder jogar em casa. A gente sabe como a torcida é fanática lá, né, em Seattle. Então, eu acho que vai ser muito importante a forma como esse time iniciar o campeonato e como vai ser a fome desse time. Eu acho que Seattle tem que chegar mostrando que quer chegar ao Super Bowl. E em termos de elenco, eu gosto bastante dos recebedores, né? Não são grandes nomes em termos nem de escolha de draft, né? Temporadas de college, mas são jogadores que já se provaram na NFL. Alguns mais novos que a gente vê que tem talento e estão bem entrosados com o Wilson, que é muito importante, né? Tem o Graham também, que é um tight end que a gente sabe do talento. E tirando a linha ofensiva, que ainda é uma incógnita, mas talvez melhor esse ano, com uma nova filosofia, né? Mas eu gosto muito do ataque, eu acho que ele é bem equilibrado tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Eu gosto muito do Wilson, acho um quarterback espetacular, né? Sabe usar bem as pernas, enfim, é um jogador completo. E essa defesa acho que dispensa comentários, né? Acho que manteve o mesmo nível, sempre vai ser uma defesa que pode levar esse time longe, então eu acredito que Seattle, assim, tem totais condições de chegar bem forte nos playoffs. Tudo vai depender da forma como o time se portar na temporada regular, né? Exatamente. E se a gente tem aqui Cardinals e o Seahawks disputando para playoffs, o Cardinals talvez, a gente chega na outra parte da divisão que a futuro é diferente, a coisa né? é complicada. O futuro aqui é diferente, né? Então a gente vai pelo Los Angeles Rams, segundo ano em Los Angeles, né? Mudança de técnico, Fisher, para muita gente, finalmente saiu lá do time. Eles trouxeram o McVay, que é o técnico mais novo da história, né? O coordenador ofensivo dos Redskins, que foi muito bem. Goff vai agora começar a sua temporada como titular, né? O que a gente pode esperar dos Rams esse ano, já que playoffs, a princípio, não, né? Muito difícil. Eu penso que eles têm que começar a se reestruturar de verdade agora. Porque era uma bagunça, né, até há alguns anos. Continua meio que sendo agora, talvez com um novo treinador, tão jovem assim, Sim. ele pode trazer esses novos ares pro time, né? E o Goff ainda, a gente sabe que ele ainda tá longe de estar naquele auge, assim, a gente não sabe nem se ele tá pronto ainda pra NFL. Então tem que ter paciência com essa junção do treinador mais jovem e um quarterback que ainda não tem experiência, não tem o que precisa mesmo. Juntando, a defesa é boa, a gente sabe que a defesa é boa, mas também tem vários pontos ali que ainda podem ser melhorados. Então eu acho que se juntar tudo isso, a única coisa mesmo que o torcedor pode esperar e as pessoas que vão assistir o Rams é ter paciência, porque não vai ser esse o ano deles. Então, de repente, vai fazer um ano ruim com 4, 5, 6 vitórias. Normal. Exatamente, tem que agir, normal. Vai tentar ser competitivo. Exato, tem que tentar ser competitivo, tem que fazer o Goff evoluir. Eu acho que esse é o principal ponto, né? A esperança, o que o técnico fez em Washington, né? Que desenvolveu o Cousins, né? Que ele teve uma ótima temporada, é fazer com o Goff também. Tem que ter o tempo necessário para isso, que talvez seja 1 ou 2 anos. Com certeza. Eu acho que Los Angeles vai ter que ter a torcida vai ter que ter essa paciência, né? Eu acho que vai ser importante entender que o time passa por uma nova fase, não só fora de campo, como dentro, né? Sim. E vai ser importante pro Goff isso, porque você não pode jogar o seu quarterback que você escolheu na primeira rodada, na primeira escolha, no seu segundo ou terceiro ano, né? Você não pode jogar ele fora. Eu acho que tem que ter paciência, embora ele realmente pareça muito cru ainda. A gente esperava que ele já tivesse tido uma evolução maior e ele não teve, né? A pré-temporada foi, né? Ele melhorou um pouco, ele parece estar melhorando um pouco, né? Mas eu acho que paciência é a palavra, como o Caio falou, pra mim a torcida que segue o time, conhece futebol americano, sabe que o caminho para esse time nessa temporada são 5 vitórias, pensando em termos otimistas, né? Mas talvez a torcida tenha que pensar nas coisas boas. Tem o Donald na defesa, que é um dos melhores da NFL, na linha defensiva, né? Apesar desse imbróglio, questão do contrato, enfim, mas eu acredito que ele continue em Los Angeles, né? Sim. Contratou o Sammy Watkins, fez uma troca bastante ousada. É legal que eles estão dando armas pro Goff, finalmente, né? Estão né? tentando ajudar exatamente. ele. Né? Draftaram um Tairé na segunda rodada, então assim... É um bom ponto de início, né? O Cook também tá indo bem, eles pegaram o left tackle também, o exato. Westbrook, pra ajudar, né?
eu acho que tá fazendo o caminho que tem que fazer, né? Devagar, chegando agora em Los Angeles, então esse time vai ter que ser devagar, esse processo é lento mesmo, acho que todo mundo sabe como é que funciona essas coisas, mas é importante que tenha paciência e apostar nesse técnico novo, numa nova filosofia. Sim. Foi muito bem em Washington e pode ser que dê boa também em Los Angeles, a gente espera um time até bastante interessante, tradicional, né? Então vamos acompanhar, mas né, playoffs, qualquer outra coisa mais pra frente, mais né? otimista pensando nisso é só daqui a alguns anos, né? Para essa temporada é realmente botar a cabeça no lugar e fazer esses jogadores mais novos atuarem, né? E pra finalizar, o 49ers é outro que vai precisar de paciência, talvez até mais, agora no início, né? Esse é mais paciência. Esse é um time que tá completamente se reformulando mesmo, Sim. né? O 49ers, quando acabou a última temporada, quando a gente viu aqueles jogadores saindo, já até na anterior, aqueles jogadores se aposentando, né? Parecia que a gente viu assim, a gente pensou, meu Deus, o que vai acontecer com o 49ers daqui pra frente? Porque é um time que foi pro Super Bowl há poucos anos, é um time que tava brigando pela NFC. Foi uma reformulação inesperada, né? Sim. Sim, muitos jogadores, o Kaepernick, que a gente achava que ia ser o quarterback por muitos anos, não deu boa. Aí eles tiveram um ano com o Blaine Gabbert, umas coisas estranhas, né? Então é um ano de também muita paciência e que provavelmente muitas coisas ruins ainda vão acontecer com esse time, né? Eles apostaram no Brian Hoyer como quarterback, a gente conhece o histórico dele, não é um quarterback confiável, né? Já é um quarterback mais antigo na liga. Então eu acho que eles já estão pensando talvez no quarterback para os próximos anos, né? E o draft deles foi muito bom, né? Sim, a questão é essa. Se não foi o melhor, ele teve pelo menos ali entre os 3 melhores. Foi muito bom. O John Lynch, que é o novo general manager, deu um futuro pro 49ers que não tinha até o ano passado. A gente vai ser que estava acabado ali, mas não, ele trouxe uma nova esperança pro time. Sim. Como você falou, o draft foi muito bom. Foi mesmo. Eu acho que as escolhas ali na defesa foram muito boas. A troca com o Chicago, que acho que ninguém esperava, também deu mais armas para eles ainda. Foi ótimo para eles. Então eu acho que é o que vocês falaram, né? 2 vitórias, 3 no máximo ali. Eu acho que não é nem esse o foco, né? A questão é desenvolver o time na temporada. Principalmente a defesa. Essa defesa tem muitos jogadores novos. E se esses jogadores já mostrarem nesse ano que podem jogar juntos e podem jogar bem, eu acho que o caminho é por aí. Aí depois você pode realmente postar um quarterback com a primeira escolha, pode subir no draft, deve acontecer ano que vem, por exemplo, ficar entre as 3 primeiras escolhas. Daí você pode escolher, se tem um quarterback melhor entre os 3 ali, mas tem um time acima de mim, eu posso trocar, eu vou ter essa segurança, né? Porque o time sabe que tem uma defesa boa. Eu acho que é importante pensar Parece que tá encontrando uma direção. Isso, exatamente. Exato. O mais legal nessa temporada vai ser ver os calouros, né? Ver o Solomon Thomas, como é que vai ser, o Foster também, que ele caiu no draft por causa de lesão, mas foi uma ótima escolha também, então vai ser legal de acompanhar esses calouros. Né? Mas a questão do ataque vai ser um pouco sofrível, assim, tem poucos nomes lá. O principal é o Hyde, né? Carlos Hyde, que nunca foi um running back realmente que estourou do jeito que a gente esperava, né? Então, pode esperar bem pouco desse ataque, realmente. Eu acho que o foco é na defesa. Acho que vamos ver se o Shanahan. Exatamente. Vamos ver se o Shanahan consegue, né? Talvez com o estilo dele, ele talvez tire mais desses jogadores do que eles têm, né? Mas a tendência é que esse time tenha muitas dificuldades no ataque esse ano, né? Então vamos acompanhar também. E é isso, né? Finalmente terminamos aí a análise. Foram os 32 times da NFL, a gente falou aqui. A gente fez uma passagem. Falou bastante coisa, uma passagem até resumida entre todos esses times, mas a gente espera que tenha deixado mais claro para vocês as condições que as equipes entram nessa temporada, né? Exatamente. E agora vamos pro jogo, né? Porque tá chegando a temporada. Semana que vem já começa a temporada. A gente, nosso próximo vídeo vai ser um vídeo bem interessante, nossos palpites, né? A parte mais legal, né? A gente vai escolher aí os favoritos do Super Bowl, os favoritos para cada conferência, né? Exatamente. Então a gente espera que vocês também fiquem de olho aí nesse último vídeo antes da temporada pra gente escolher aí quem a gente acha que vai ser favorito para 2017. Curtam o nosso vídeo, compartilhem e ajudem a gente a tentar fazer cada vez mais um conteúdo legal para quem gosta de futebol americano, que é o nosso objetivo. A gente quer que o esporte ele se difunde mais pelo Brasil cada vez mais fora, popular. Promover a discussão, né? Porque todo mundo gosta de assistir, mas discutir, debater é o que a gente quer aqui com esse nosso canal. A gente espera que vocês estejam aproveitando também isso. Isso aí. Beleza. Até o próximo vídeo. Valeu.